Olá, Olá, tudo bem? seja bem-vinda. Muito obrigada. Estou me ajeitando aqui ainda. Perfeito. Enquanto você vai se ajeitando, eu faço a abertura aqui, faço alguns comentários, falo também do pessoal que apoia o meu projeto de forma geral. O episódio de hoje do projeto Lucas Brito Entrevista é a numerologia como estratégia de negócio, com Malu Oliveira, numeróloga, especialista em numerologia empresarial. E tem o apoio de Rafael Alessi, massoterapeuta, toque profissional, cuidado humano, equilíbrio e bem-estar com alívio imediato nas dores musculares. Também decolar em viagens e turismo, cada viagem começa com um sonho e o nosso é realizar o seu. Doutora Fabrícia Shimura, saúde infantil além da pediatria, e também Cristiane Pico de odontologia, transformando sorrisos, resgatando a autoestima. E olha, Malu, o pessoal tem expectativa aí sobre o nosso bate-papo de hoje, né? Eu confesso que eu também tenho, né? Fiquei bem interessado pelo tema, nós conversamos um pouco, eu vi também que tu tens ali uma coluna, né, em um jornal, muito legal. Mas eu quero Isso. deixar você também se apresentar, falar um pouquinho pra gente quem é Malu Oliveira. Ai, nossa, para mim é complicado toda vez que eu tenho que falar sobre mim, porque eu tenho tanta Te coisa, entendo. eu tenho tanta coisa para falar, mas ok. Eu sou Malu Oliveira, esse Malu vem de Maria Luísa, tenho mais de 30 anos de estrada em empresas de comunicação, de telecomunicação, na verdade. Sou uma pessoa definida como muito curiosa, gosto muito de coisas diferentes. Sempre tive muitas curiosidades na vida. Curiosidades no sentido de onde eu vim, para onde eu vou, por que é assim, por que é assado. E isso sempre me motivou a buscar informações. Eu gosto muito da questão do autoconhecimento. E nessas buscas, eu sempre que me deparava com algo que me atraía, que respondia às minhas perguntas, eu me aprofundava. Então, nesse aprofundamento, eu fiz curso de Reiki, fiz curso de constelação familiar, fiz cursos de radiestesia radiônica, fiz cursos de constelação, eu já falei, né? De aromaterapia. Fui buscando me entender. Porque, assim, às vezes você se compara com outra pessoa e se fala, mas eu sou tão diferente dela, né? Por que eu não sou assim? E aí você buscando essas informações de por que eu não sou assim, por que eu sou assado, por que eu não sou assado, por que eu sou assim, eu fui buscando informações e um belo dia eu caí num curso de Feng Shui. Para quem não sabe, o Feng Shui é uma técnica chinesa de avaliação de energias para ambientes. Oh, que legal. É bastante interessante, muito interessante. E neste curso tinha uma matéria chamada Numerologia das Casas. E essa numerologia das casas também serve muito para a numerologia nos negócios. Por quê? Porque eu analiso pela numerologia o número da sua casa ou o número do seu negócio. Em que rua que ele está, qual o número? O número efetivo, aquele número que se coloca na porta. E quando eu vi aquilo, eu falei, gente, mas isso é muito interessante. Por quê? Porque eu comecei a analisar o número das casas onde eu já tinha morado antes. E aquilo falou muito de perto comigo. Aí, conversando com a professora, ela falou assim: não, mas isso é igual a numerologia das pessoas. Aí eu falei, como? Eu falei, como numerologia das pessoas? Eu não sei disso. Aí foi que eu comecei a olhar para a numerologia para pessoas. E aí eu descobri a numerologia para mim, para minha filha, para sobrinhos, para a família como um todo. E encontrei justificativas
as muitas coisas que eu passava naquele momento, ou que eu já havia passado na família, que falou assim, então essa é a explicação, porque às vezes você busca explicação, vamos lá, um caso de saúde, você vai para o médico fala, não, é assim mesmo, e taca remédio, e dá-lhe remédio, né? E a partir dali, eu descobri o quê? Que nós temos, a gente fala que é manual de fábrica, né? Que a gente, quando compra um carro, não vê o manual junto? Como que liga, como que arruma, como que... É o manual de fábrica. A gente, quando nasce, e eu passei por isso, o dia que eu tive a minha filha, o pediatra, o dia que eu saí do hospital, olhou para mim e falou assim, mãe, não tem manual, tá? E eu vim embora achando que não tinha. Só que quando eu realmente descobri a numerologia, eu vi que sim, nós temos manual. E a partir daí eu fui estudar, fui me aprofundar em como fazer esses manuais. Ô Lucas, eu falo muito, tá? Então, se eu estiver indo muito longe, pode interromper, pode voltar a pergunta, porque senão eu vou embora. Não, perfeito. Eu costumo ficar observando e gosto de deixar a pessoa concluir realmente, né, o raciocínio e vai fluindo, né? Então, geralmente eu vou mais assim na escuta, né? Porque o assunto vai surgindo e se o tema é interessante, né? Eu evito de interromper, mas pode deixar Tá que a gente joia. vai. Muito legal. E a pergunta Eu, é, respondi, eu falei quem é a Malu Oliveira? sim, sim, é isso aí, aquilo que tu quiser compartilhar com a gente, né? Tá trazendo um pouquinho da tua vida, né? A ideia é que seja um bate-papo bem tranquilo, bem humanizado, né? Fique à vontade, né, para falar, se quiser falar mais alguma coisa sobre a tua trajetória, até chegar nessa questão hoje dos números, né, que com certeza desperta o interesse. E mais do que isso, né, como que tu te conectou com isso e percebeu, como que foi para ti quando tu percebeu que isso poderia ser algo bem importante até para ajudar outras pessoas. Na verdade, assim, quando eu comecei esse treinamento, eu busquei informações para mim. Eu tinha dúvidas com relação à minha pessoa, coisas que eu gostaria de entender. E aí você pode até questionar, mas o que será que era tão duvidoso assim? E aí é simples. Eu sou uma pessoa muito curiosa, eu sou uma pessoa dinâmica, eu não fico esperando, eu tenho umas características que diferem um pouco de outras pessoas que conviviam comigo. E às vezes eu falava assim, não, eu estou errada em ser assim. Não, eu hoje tenho uma explicação do porquê que eu sou assim. E o que acontece? No treinamento, a professora ensina a gente, eu fiz o curso, onde a professora ensina a gente a avaliar não só o nome da gente, mas qualquer nome. Qualquer situação você faz a análise. E aí eu comecei a fazer a avaliação da família inteira, né? Porque daí eu queria descobrir. E nessa do vamos calcular, vamos resolver, vamos avaliar, eu descobri que eu levava jeito para o negócio, de estar fazendo esse mapeamento. E aí a professora disse, você pode transformar isso numa profissão. Como eu já sou aposentada, aposentada, mas só no papel, tá? Porque eu não paro. Eu tenho várias outras atividades que eu desenvolvo. Mas essa foi uma questão que me pegou muito forte. Por quê? Na minha numerologia, ou na numerologia de qualquer pessoa, a gente tem uma vibração chamada missão de vida. E quando você fala, qual é a sua missão de vida? O que você está fazendo como que construção de legado? Porque a nossa missão de vida é o legado que a gente constrói para deixar na Terra. Então veio uma pergunta muito forte para mim que é, qual é a minha missão de vida? E eu descobri que eu tinha uma missão, eu tenho, né, uma missão de vida que é muito voltado a ajudar, a apoiar o outro.
Então, eu tenho uma característica muito forte de diplomacia, eu tenho uma característica muito forte de cooperação, são características que são minhas, eu não desenvolvi, eu nasci com elas. Em muitos casos, a gente tem isso, mas a gente não pratica. Então, fica aqui meio adormecido. E quando eu fiz a minha numerologia, que eu descobri isso, eu percebi que era através da numerologia que eu ia realizar a minha missão de vida. Muito legal. O pessoal que está nos acompanhando, e fiquem à vontade também para se manifestar, né, fazer alguma pergunta, algum comentário. Às vezes o pessoal também gosta de comentar de qual município, de qual cidade, né, está nos acompanhando. Fiquem bem à vontade. Estamos com a Malu Oliveira aqui, que com certeza, né, tem muito para contribuir, tem bastante conhecimento aí. E eu fico pensando aqui, como é que tu faz, assim, quando tu quer explicar para alguém, né, que não tem noção ou que tem um certo ceticismo, né, quando se fala da questão dos números. Pois é, geralmente a pessoa fala, eu não acredito nisso. Eu falo, eu também não, mas eu estudei. Então, é assim, não é acreditar ou não acreditar. A partir do momento que você estuda e você busca a informação, você fala, como não acreditar? Primeiro, a numerologia, ela remonta, ela volta ao nível da criação do mundo. Por quê? Quando a gente fala que Deus criou o mundo com o verbo, com a palavra, ele usou o quê? Letras. Então, nós temos, inclusive, 22 letras, que a gente fala que são as 22 letras sagradas do hebraico, que deu origem a tudo. A numerologia, a nossa numerologia, eu uso a cabalística, tem a pitagórica. Você tem vários tipos, várias linhas, né, de estudo. Eu uso a cabalística, mas não deixo de olhar a pitagórica, não deixo de olhar a kármica, não deixo. Por quê? Porque uma coisa vai complementando a outra. Mas a minha base mesmo é a cabalística, que vem das 22 letras sagradas do hebraico. Quanto tempo tem isso? Milhares de anos. Aí você fala, mas não foi Pitágoras. Não, Pitágoras, ele foi um estudioso, ele não fez a numerologia. Ele não desenhou a numerologia, mas ele estudou os números. Ele estudou os números, ele estudou a natureza, ele estudou a música, ele estudou as cores, ele fez vários estudos. Isso antes, 600 anos antes de Cristo. Então, como eu vou dizer que isso não tem fundamentação se está se arrastando ao longo desses anos todos? Eu vou dizer milhares de anos, né? Então, não dá para dizer, eu não acredito. Aí vem aquela questão, ok, vamos fazer só uma avaliação. Qual é o seu dia de nascimento? Só o dia de nascimento da pessoa me entrega um monte de coisa dela. E aí Eu achei que você estava perguntando. eu até perguntei. Se você quiser responder, fique à vontade. Mas se não quiser, não tem problema. O dia que eu nasci. Só o dia. Uhum. Dia 16. Pois é. Dia 16. O dia 16. 16, ele soma um 7. E quando eu falo de uma pessoa que tem um número 7 muito forte no seu nome, ou na sua vida, eu vou dizer que você é uma pessoa mais introspectiva, uma pessoa que gosta de aprofundamento. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que falou que nunca tinha visto numerologia antes e agora você ouviu falar, para você acreditar, você vai ter que dar uma avaliada no que tem por aí, o que estão falando, o que é isso, para você falar assim, faz sentido. Você não é aquela pessoa que acredita de cara na primeira conversa que chega para você. Você é mais
uma pessoa reflexiva do que uma pessoa expansiva. Diferente de mim, que sou aquela pessoa mais expansiva do que reflexiva. Muitas vezes me ferro, desculpa o termo, por quê? Porque eu saio fazendo, eu não espero. Você não, você é aquele que primeiro pensa para depois agir. E isso é interessante por quê? Porque às vezes a pessoa chega no ambiente e esse é o teu retrato. E eu vejo isso em você quando eu observo você na tela. Você é aquela pessoa que se coloca numa postura de eu vou primeiro observar. Se estiver tudo ok, aí eu me entroso. Perfeito. É isso ou não é? Faz sentido. Faz sentido. Faz sentido, tá bom. Mas é exatamente isso. Aí existem outras características. Eu estou te falando o básico, né? Então, quando a pessoa chega para mim e fala: "Ah, não acredito muito nisso", ou "Ah, isso para mim não faz, não é verdadeiro". Eu falo: todo mundo tem o direito de acreditar ou não. Fique à vontade. Mas quando eu começo a entender a pessoa pela data de nascimento dela, algumas características que eu vou trabalhando, eu falo, meu, não tem como dizer que está errado ou que não faz sentido, porque faz todo sentido. E isso acontece também nas empresas, tá? Olha, que legal. Eu até já, a próxima pergunta aqui também. Tem algumas coisas que talvez tu já tenha respondido, enfim, mas aí a gente segue aqui e fica bem à vontade, né? Daí tu vai acrescentando, vai. Em Uhum. que momento você percebeu que a numerologia também poderia ser uma ferramenta poderosa no mundo dos negócios? Na verdade, isso tudo veio junto com o treinamento. Dentro do treinamento, a gente avalia 3 campos: o pessoal, o empresarial e o infantil. E eu vou te dizer o seguinte, antes de entrar mais no empresarial, o infantil foi o que assim me deixou na época mais encantada. Por quê? Porque a gente fala muito de criança, assim, criança é tudo igual. Não é. Ah, eu dei para os meus filhos a mesma educação. Errou. Por quê? Porque se eu não sou igual, por que eu vou receber a mesma educação? E às vezes a criança entra num pânico, num sofrimento, porque ela está sendo considerada de forma diversa ao que ela deveria ser. Então, a numerologia, quando olha para o nível infantil, ela é uma ferramenta poderosíssima para os pais, não é para a criança. É para o pai entender que aquela criança precisa de um cuidado diferenciado, ela não é igual ao outro irmão. Exemplo, se eu tenho você. Você tem irmãos? Tenho 3. Vamos lá. Você é todo introspectivo. Aí eu tenho um irmão que é todo expansivo. Como que eu vou considerar igual para os dois? Não tem, né? Não, e aí o que acaba acontecendo se eu fizer a coisa se desenrolar da mesma forma? Eu vou ter aquele expansivo que tem que ficar quieto e ele não consegue, ou aquele que é quieto que precisa se expor e não consegue. Eu vou ter 2 frustrações. Então, quando eu descobri isso, eu falei, gente, é muito interessante essa questão. Porque a numerologia ela é orientativa. E ela vem para te colocar no teu caminho de vida correta. Porque assim, todos nós temos um caminho de vida. A doutora Fabrícia está dizendo que o mapa numerológico faz muito sentido e ajuda a entender melhor as crianças mesmo. Exato. Por quê? Porque eu vou olhar a criança como um ser único. Eu vou entender cada uma delas dentro do padrão que cada uma trouxe.
Então, se eu tenho aquela criança, eu vou dar um exemplo assim, bem. Se eu tenho uma criança que traz uma vibração 9, é aquela criança que ela leva material para a escola para dividir com os amigos que não tem. Aí eu tenho uma criança que traz uma vibração 1, ela é chamada de egoísta, porque ela não divide nada que é dela. Só que se eu sei disso, o que que eu faço? Eu vou ensinar aquela criança que dá tudo que é dela, que ela não pode dar tudo. Ela sim, ela tem que dividir, ela precisa dividir, mas ela não pode esquecer que ela também é importante, que ela também precisa. E o inverso é verdadeiro. Eu vou dizer para aquela criança que é 1, que se o amiguinho estiver passando uma necessidade e ele tiver condição de ajudar, ele precisa ajudar. Então, você tem uma condição educativa muito prática, né? Vamos dizer assim, de uma forma muito prática, para você saber como tratar aquela criança, como fazer com que aquela criança se desenvolva. E para o mundo dos negócios, como que funciona? Da mesma forma. Eu tenho uma empresa e essa empresa também tem vibrações. Quais são as vibrações da minha empresa? Então vamos lá. Se eu tenho uma empresa e eu quero ter lucro, mas a minha empresa tem uma vibração 9, eu vou fazer igualzinho aquela criança. Eu vou dar tudo que eu tenho. Eu vou distribuir. E aí a gente fala, eu não sou ONG, eu sou empresa que visa lucro. Somente empresa que não... somente as ONGs que são empresas que não visam lucro. Essas sim podem distribuir, digamos assim, né? Sim. Respondi? Tem alguma dúvida? Ah, não, da minha parte aqui, tô, tô Tem. ouvindo atentamente aqui, né? Eu nunca conversei com alguém assim com mais conhecimento sobre, né? Já ouvi falar, mas a questão da numerologia hoje me chamou a atenção também, né? Que você fala sobre os números como fatores que podem ajudar na questão dos negócios. E aí quando tu fala assim sobre a questão das empresas, o número, né, que é da vibração da empresa, é somente através do número que está ali, digamos, do CEP, ou tem outras formas? Não, não, não. Sempre a gente parte do nome, tanto no pessoal quanto no empresarial. A diferença é que, quando eu estou falando do pessoal, eu falo teu nome de nascimento e a tua data de nascimento. Quando eu vou para a empresa, eu vou falar da razão social, do nome fantasia, da data de fundação. Tem mais informação, do endereço. Então, tem uma série de informações que a gente usa para verificar como que a vibração da empresa está. Aí você vai falar assim, tá, mas e o que, que você tira dali? Bom, primeiro, eu tenho uma vibração na empresa que a gente chama de motivação. A motivação da empresa, ela vem trazer qual a razão da existência da empresa. Para que essa empresa existe? A essência interna dela. Para que essa empresa existe? Então, quando você entra numa empresa, o proprietário fala, não, porque essa empresa alimenta não sei quantas famílias. Parará. Ele tem um discurso muito bonito. Mas, no fundo, ele visa um lucro. E não está errado. Porque a empresa vai sobreviver com aquilo que ela produz e com o que ela recebe de volta. Mas, outra coisa, a empresa também, ela tem um outro número que a gente chama de impressão. A impressão é como que o mercado enxerga a minha empresa. Como que os meus clientes me enxergam. Se eu sou um cliente de uma empresa que eu entro dentro dela e lá eu não sou bem tratada, eu volto? Não. Não. Se eu vou para uma empresa que ela não considera a minha necessidade, eu volto? Não. Então, a numerologia vem fazer um balanço ou fazer um retrato
de como que essa empresa está se comportando no mercado. Quantas vezes você passa em frente eu vou falar agora de um CEP, né? Você passa em frente um endereço e ali já entrou uma, duas, três, quatro, cinco negócios em 2, 3 anos e o negócio não fica. Interessante. Aí você fala, mas por que nesse lugar as empresas não ficam? E aí você vai avaliar que tipo de negócio foi montado ali, que tipo de situação foi criada para que as empresas que ali estavam não deram certo. Porque na maioria das vezes elas fecharam. Elas não cresceram para ir para um lugar maior. E quando você faz essa avaliação, você descobre o quê? Que muitas vezes a vibração que aquela empresa tinha ali não contribuiu para o negócio que ela montou. Aí você fala, tá, mas e tem correção? Sim, tem correção. Da mesma forma que a gente corrige um nome pessoal, a gente também corrige um nome empresarial. Ah, tá, mas o que mais que eu posso fazer? Eu posso ajustar o número de destino dessa empresa. Eu posso ajustar o número do endereço dessa empresa. Eu vou fazer ajustes de vibração para que essa empresa tenha uma vibração boa para que ela possa gerir corretamente o negócio. Porque às vezes você fala, não é um problema de gestão, é um problema vibracional. Às vezes a empresa tem planejamento, a empresa tem estratégia de marketing, a empresa tem um monte de estratégia e mesmo assim não consegue progredir. Muito bom. Agora eu dei uma viajada aqui, né, enquanto tu estava falando, né, porque a gente começa a pensar, nossa, os números, pelo que eu estou percebendo, eles estão presentes em tudo, né? Ah, tá. Então, você tem CPF, você tem RG, você tem índice glicêmico, é tudo número. É tudo número. E assim, se eu tenho um índice glicêmico maior que 100, eu tô pré-diabético. Então, todos os nossos números dizem alguma coisa. E eu só preciso saber ler esse número. Olha só que interessante. Porque né, na época da escola eu estudava matemática, mas não com essa análise que você está trazendo, né? Por exemplo, é outra coisa. Não, na escola a gente não aprende desse jeito. Na escola a gente aprende o racional. Aquilo que é 1 mais 1 é 2. Ponto. Não que na numerologia a gente também não fale assim, tá? Por quê? Porque primeiro veio o 1, depois veio o 2. O 1 e o 2 juntos fizeram o 3. E aí tudo mais se criou. Interessante mesmo. Eu tenho olha, a próxima pergunta aqui, por acaso, é a pergunta que está, é número 7. Tu disse que o meu nome, né? Aliás, eu nasci, né? No dia 16. Daí me chamou a atenção, ó, a pergunta que eu vou fazer para ela agora é de número 7. Já falou um pouco, né, sobre a questão da empresarial, mas existem números específicos que indicam o propósito ou os desafios de uma empresa? Eu não vou dizer que seja número específico, porque cada um vai ter um significado. Mas eu sempre gosto de conversar com as pessoas no sentido de qual é o propósito que você tem para o seu negócio. Exemplo, você que tem um negócio de comunicação. Para um negócio de comunicação, a melhor vibração é o 3, é o 5. Agora, se você tem um negócio de comunicação, mas é muito especializado no que você faz, aí um número bom é o 7. Então, o que eu faço? Eu tento trazer a vibração que a pessoa precisa para ela atingir o objetivo dela.
Então, quando a gente fala assim, eu tenho uma empresa, eu quero gerar lucro, e aí eu vou fazendo avaliação do que a pessoa quer, tá? Quando eu abro todos os números e eu encontro, por exemplo, eu vou citar sempre o 9 como exemplo, porque as pessoas caem muito nessa vibração. Ela não é uma vibração ruim, tá? Muito pelo contrário, é uma vibração muito boa, intensa, mas você tem que saber lidar com ela. Mas vamos entender assim: você tem um negócio e você quer fazer aquele negócio prosperar de uma forma bem organizada, digamos assim. Mas ela tem uma vibração 9 e a vibração 9 ela é muito despojada. Então não adianta muita organização, não adianta muita. Por quê? Porque o 9 não obedece aquilo que você colocou. Então, é como se eu estivesse segurando areia na mão e a areia tá saindo, né? Escapando. Opa! Então, a areia vai escapando. Então, o que que acontece? Você fala, mas essa empresa ela está desconexa? Sim, ela está. Então, o que que você vai fazer? Você vai buscar corrigir essa numeração, ou essas vibrações, para que ela venha para a vibração para atingir o objetivo dela. Então, um exemplo. Eu quero uma empresa que gere lucro. Eu quero uma empresa que tenha poder. Eu quero uma empresa que tenha visibilidade de responsabilidade. E você vai colocando as informações. Eu vou pegando tudo isso e vou casando com os números para ver qual é a vibração que eu vou trazer. Porque não é um único número. São vários. Então, eu vou fazer com que você tenha várias vibrações que te levem para o teu objetivo. Muito bom. A doutora Fabrícia trouxe ali mais um questionamento, sendo 9 um ano de encerramento de ciclos, quanto isso pode prejudicar o início de coisas novas nesse ano? Então, a gente não recomenda, por exemplo, grandes negócios, grandes coisas no ano 9. Por quê? Porque o ano 9, ele fala realmente de encerramento de ciclos, ele fala de desapego, ele fala muito de limpeza. Quando a gente olha para a natureza, a gente vê o seguinte: o ano 9 corresponde ao fim de um ciclo de uma colheita. O que a gente faz no final da colheita? A gente primeiro limpa o terreno, a gente deixa a terra dar uma descansada para depois colocar a semente nova. Então, na numerologia, o ano 9 é a mesma coisa. Eu vou fazer o quê? Eu vou dar uma avaliada em tudo o que eu fiz, eu vou concluir coisas que ainda estão pendentes. Então, o ano 9 é muito para isso, para eu concluir, para eu encerrar ciclos, para eu fazer limpezas, para depois, no ano 1, que aí vem 2026. Se eu somar 2026, que é 2 mais 2 mais 6, eu vou ter 2 mais 2, 4, mais 6, 10. Eu corto o zero, porque o zero não é um número, então eu tenho um 1. Então, o ano de 2026 é um ano 1. O ano 1 vai falar do quê? Vai falar de início, vai falar de iniciativas, de começos. Então, se eu quero começar algo novo, é conveniente que eu faça no ano 1. Mas eu quero abrir um negócio, eu estou no ano 4. Porque, assim, nós temos dois tipos de vibração. Eu tenho a vibração universal, que é essa que pega todo mundo com o ano, e eu tenho o ano pessoal, que ele é contado a partir do ano que eu nasci. Então, muitas vezes eu estou num ano pessoal diferente do ano universal. Tudo isso vem no seu mapa, tá? Tudo isso vem detalhado no mapa. Então, suponhamos que eu estou no ano 9. É hora de fazer o quê?
é hora de eu me reprogramar, limpar, esvaziar. A gente sempre recomenda. No ano 9 é legal você fazer uma faxina no guarda-roupa, limpar tudo, tirar aquilo que não serve mais. Para quê? Para abrir espaço para o novo. A gente fala muito disso também, por exemplo, no mês 9. Mês de setembro é um mês. A gente precisa, no ano 9, fazer, no mês 9, fazer uma faxina, fazer uma limpeza. Para quê? Para abrir espaço. E nas empresas, se você der uma observada, geralmente nas empresas, mês de setembro, outubro, novembro e até dezembro, mais ou menos. Dezembro nem tanto, porque já é férias para quase todo mundo, né? Mas setembro, outubro e novembro são meses de planejamento estratégico. Às vezes a gente fala assim, ué, mas não está certo. Então, está certo, porque a vibração puxa. Então, essa vibração do 9 te convida a reavaliar se o que você planejou deu certo, se você tem que refazer alguma coisa, remodelar algo. Olha, que legal. Bastante interessante. Não, com certeza. Tanto que eu fico aqui em silêncio, daí né, tu faz uma pausa, daí eu fico pensando aqui, né? Quanta coisa a gente vai aprendendo e ainda tem para aprender sobre o universo, sobre algo que vai ajudar no nosso autoconhecimento, né? E quando se fala de energia, que é algo que eu tenho nos últimos tempos, que eu tenho começado a observar mais, né? Porque se tu é muito conservador, quando se fala em energia, tu tem uma barreira, né, para falar sobre isso, ou, né, como a gente falou antes, a questão dos números também, né? Tem pessoas que, não acredito muito nisso. Número é só na matemática ou na calculadora, né? Mas quando tu começa a perceber que faz sentido e que isso pode, sim, te ajudar, né? A própria questão do ano ali, você soma, que nem nós estamos em 2025. Aí tem que somar. Sim, você soma 2 mais 2 mais 5. 2 mais Aí é 2, o 2 mais perfeito. 2, 4, mais 5, 9. Ó, que legal. Eu tenho. Que é Pode aquela falar. conta que eu fiz com o teu dia de nascimento. Que dia você nasceu? Então, essa data me dá um 7. Ah, perfeito. E daí o meu ano tem que somar também. O ano que eu nasci, eu faço essa soma. Aí é diferente. É assim, o teu aniversário foi em que mês? É dezembro. Ah, vai ser em dezembro agora? Vai ser dezembro. Então, eu vou somar 7 mais 3, 1. Ah, desculpa. 7 mais 3, 10. Dá 1. Mais 9, todo número somado dá 9, dá ele mesmo. Então, você está no ano pessoal 1. Este ano que vai acabar agora em dezembro, para você, foi um ano em que você deveria. E olha, faz todo sentido agora com a pergunta da doutora Fabrícia. Por quê? Você viveu um ano universal 9 para limpeza, desapego, mas vibrando pessoalmente no ano 1, que é buscar novos projetos, fazer iniciativas, inovar no que você faz. Se você parar agora e olhar o que você construiu em 2025, você tem que ver o seguinte: está alinhado ao que você precisava ter feito? Fechou. Porque essa é a grande função do mapa. Porque você, às vezes, fala assim, eu não sei o que eu vou... E isso eu já peguei muito, tá? A pessoa que vem fazer o mapa, ela fala assim, eu tô perdida, eu não sei para que lado vou, eu não sei o que eu faço, eu não sei para que eu vim. O que eu estava fazendo já não me serve mais, já não me cabe mais. E a gente tem isso muito forte quando a pessoa está naquela fase dos 40, 45 anos.
Por quê? Porque quando você faz a avaliação da missão da pessoa, essa é a data mais ou menos de quando a tua missão começa a bater na porta no sentido de, escuta, você não está fazendo o que você veio fazer nessa vida. Muito bom. Então, Fabrícia, eu contei a partir da data do aniversário dele. Se ele vai fazer. Ah, tá, desculpa. Vamos lá. 16 dá um 7. Eu contei ano 9. Você está no ano 9 porque você fez aniversário no ano passado. Agora, nesse teu aniversário, você vai entrar no ano 1. Ah, é o próximo? É a partir do próximo aniversário, é isso mesmo. Agora, se a soma dá 11 para o ano, eu tenho 2. Tá? É isso mesmo, ele vai entrar no ano 1 agora, no próximo aniversário. Então, tudo isso que ele está planejando, tudo isso que está na cabeça dele de início, vai ser maravilhoso para o próximo período. No ano 9, ele pode ter feito algumas coisas, sim, mas o conveniente seria que ele tivesse primeiro concluído as coisas que tinham já começado, para que ele pudesse entrar no ano 1 zerado, no sentido de agora vamos para o novo. A soma, quando ela dá 11 para o ano pessoal, a gente considera o 2. Por quê? O 11 ele é um número mestre. Dependendo de onde ele aparece, a gente não reduz. Mas para o ano pessoal, sim, ele é reduzido. Eu somo 1 mais 1 que dá 2. E tem que fazer um alinhamento porque a gente fala aí das questões mais pessoais, individuais, mas se tu traz isso para os negócios, influencia o ano que você está e o ano, sei lá, da empresa, ou os números que envolvem a empresa. Na verdade, assim, o que acontece? Você já deve ter ouvido essa frase muitas vezes. Eu não sei qual a tua experiência com relação a empresas, mas quando a gente trabalha numa empresa, geralmente a gente escuta assim: ah, a empresa somos nós. Não é? Ah, porque essa empresa, sem vocês, não é nada. Então, a empresa somos nós. Ah, eu estou recebendo uma mensagem aqui que tem uma pessoa que não está conseguindo assistir a live. Por que será? Ela é aberta? Ela está aberta? Será que ela acessou o local? Se ela Você entrar no meu perfil, se ela entrar no meu perfil, ela vai ver. Entra no meu. Isso. Ela Estamos. pode acessar pelo teu, porque eu tenho mais do que um perfil, mas o que eu faço a live é o jornalista underline Lucas Brito, só se ela está em outro de repente. Tem outra pessoa falando. Deixa eu pôr aqui. Arroba. Pode ser. Mas pelo Jornal. seu também ela poderia ver. É, jornalista underline, né? É, jornalista underline Lucas Brito, né? De repente se ela foi para algum outro perfil que eu tenho, pode ser que ela tenha. Mas se ela te segue, deveria aparecer para você também. Pois é. Mas vai ficar É, gravado, hein? sim, também. Fica ali registrado, também ela pode. E tu pode compartilhar, né? Tem um aviãozinho aqui, dá para compartilhar com ela, tanto no Instagram quanto no Agora eu não. WhatsApp. É que como ela me mandou o WhatsApp, eu não vou saber mexer aqui, porque eu tô com 2 telefones, então eu, Tá, pode. eu tenho uma limitação tecnológica, mas tudo Tudo bem. certo. Não, mas tá ótimo. Ah, desculpa, eu me perdi. Onde que a gente estava? A gente estava falando ali sobre os números, né? Daí eu te fiz a pergunta da questão da empresa, né? A relação com a Ah, empresa. E tu disse assim, a empresa somos nós, né? E aí lembrei, sim, lembrei. eu tenho essa E na, frase, né? e na verdade é assim, o que acontece? Quando a gente faz a avaliação da empresa, eu preciso avaliar principalmente os diretores, as pessoas que coordenam, as pessoas que
direcionam a empresa. Entendeu? Sim. Aí, quando eu tenho essa avaliação, eu vou ver o seguinte: esta pessoa, ela tem bloqueios? Essa pessoa, ela tem quais desafios? Porque dependendo dos bloqueios e desafios que ela traz na vida dela, isso pode interferir no desempenho da empresa. Aí, segundo passo, eu avalio o nome da empresa, eu avalio as questões da empresa, porque a própria empresa pode também ter seus desafios e ter os seus bloqueios. Então, quando eu junto tudo isso, é uma mistura boa para dar errado, né? Então, as análises é justamente para você fazer com que as misturas deem certo. Faz um alinhamento. A Edna conseguiu entrar. Bem-vinda, Edna. Que bom que você Coisa boa. Então, esta avaliação dos números, tanto da pessoa quanto da empresa, é justamente para fazer com que o negócio dê certo. Então, a numerologia interfere nos negócios? Com certeza. Com certeza, entendeu? Perfeito. Eu tenho aqui a próxima pergunta. Você poderia compartilhar algum caso marcante, pessoal ou profissional, em que a numerologia trouxe clareza ou transformação? Olha, tenho vários. Assim, eu vou falar um meu, que foi bastante interessante. Esse foi, assim, uma coisa que me pegou muito de cheio, que é a questão saúde. Depois eu falo do empresarial. Questão, eu tenho um problema muito... Eu tenho um bloqueio no meu nome, e esse bloqueio me transformou numa workaholic. Aí você vai falar assim, como assim? Então, existem números que diz o quanto você é envolvido ou não com o trabalho. E eu tenho um bloqueio justamente aí. E eu era workaholic. Então, tendinite era uma coisa que me acompanhou a vida toda. Quando eu fiz a minha numerologia, eu descobri esse bloqueio. Eu falei assim, tá. Porque esse bloqueio fala que pessoas que trazem esse bloqueio no nome são pessoas que têm ou muito trabalho, ou não têm trabalho, ou têm dificuldades com o trabalho. Tá, até aí, ok. Trabalhar bastante, quem não, né? Só que quando você avalia a questão saúde, quem trabalha sem descanso, quem trabalha sem férias, quem trabalha sem lazer, quem trabalha. Não que eu não tivesse isso, eu deixava isso para depois. Poderia trazer problemas de saúde com nervos, tendões, ossos, dentes e por aí ia. Aí eu falei assim, gente, eu tenho tendinite a vida inteira. Eu tenho um problema de tendões, eu tenho todos os meus tendões inflamados. Eita. Então, e aí eu falei assim, então isso, se eu tivesse sabido antes, eu poderia ter evitado? Poderia. Poderia, no mínimo, ter amenizado. Então, isso para mim foi uma descoberta muito, muito importante. Por quê? Porque a partir dali eu comecei a me olhar de uma forma diferente, a me cuidar de uma forma diferente. Então, cada um dos números que eu trago como bloqueio, eles podem sim me trazer uma informação para minha saúde, inclusive. Interessante. É bastante interessante. E aí, vamos lá. Esses bloqueios também podem aparecer na empresa? Sim, também podem.
Vamos entender o seguinte, uma empresa, ela precisa ter estratégias de comunicação com o mercado. Se ela tem bloqueio de comunicação no nome dela ou na constituição dela, vai ser aquela empresa que vai gastar, gastar, gastar com marketing, com comunicação e não vai ter resultado. Eu não vou citar nomes, porque fica ruim eu falar da empresa enquanto nomes, mas eu já peguei casos muito parecidos com isso. A empresa gasta com estratégia de marketing, troca a agência que atende, faz várias campanhas e o resultado está aquém, né? Aquém do que ela busca. A forma como eu escrevi meu sobrenome, sim, ele tem uma relação fortíssima com a numerologia. Porque o que acontece? Quando eu faço toda a avaliação do meu nome, o principal objetivo é eu quebrar os meus bloqueios. E eu quebro os meus bloqueios mudando a vibração do nome. Como que eu mudo a vibração? Trocando digamos assim, a vibração de determinadas letras que traz os bloqueios. Então, por exemplo, não é todo Oliveira que vai ter uma harmonização igual à minha, porque a minha, ela é específica para mim. Então, você vai pegar Oliveira, que vai ter parecido com o meu, mas vai ter Oliveira totalmente diferente do meu. Por quê? Porque é uma soma, é uma ligação, é uma engrenagem, gente, é uma engrenagem. E às vezes a minha engrenagem vai rodar de um jeito diferente de um outro Oliveira. O Malu, mesma coisa. Malu de Maria Luísa. Por quê? Porque eu teria uma vibração melhor usando Malu do que Maria Luísa. Muito interessante essa, porque tu vê que até no nome consegue mexer, né, nessa questão. Eu uso, né, eu gosto de usar a palavra, a gente muitas vezes busca um equilíbrio, né? Busca um equilíbrio, busca algo que vá dar mais fluidez na nossa vida. Sim. O que acontece? Eu tenho que fazer uma avaliação do nome para poder recomendar uma harmonização. Por exemplo, eu tinha no meu nome um bloqueio de comunicação. Então, o que eu preciso? Eu preciso de um antídoto. Quem tem problema de comunicação precisa tomar, vamos lá, um remédio que leve a ter comunicação melhor. E foi exatamente isso que eu busquei. Então, você vai ter Oliveira, que vai buscar uma energia de planejamento, uma energia de início. Esse vai ter que buscar uma expressão 1. Mas eu tenho uma pessoa que tem o sobrenome Oliveira, que ele quer ser mais parceiro, ele quer ter mais bons relacionamentos. Esse vai buscar uma energia 2. Eu quero buscar uma pessoa, um Oliveira. Vou só falar de um Oliveira, tá? Então, você quer um Oliveira que tenha melhor comunicação, melhor expressão. Esse vai buscar um 3. Mas eu quero ser mais seguro, eu quero ter mais estrutura na vida. Busca um 4. Entende? Então, para cada situação, eu vou ter um número que me represente melhor. Então, na minha numerologia, eu busquei um tipo de expressão que não é igual para todo mundo. Perfeito. Eu não quero fugir do tema, mas agora me veio uma questão um pouco curiosa, que é a questão, por exemplo, dos números no período eleitoral. Os partidos têm os números, mas cada candidato também escolhe o seu número. E eu não sei se alguém já te procurou para ajudar nessa escolha. Já. Eu acho que 2 eleições para trás, alguém veio me questionar. Porque o que acontece? Você ganha um número aleatoriamente.
Pelo menos foi o que me disseram na época. Ou o número do partido, né? O partido já tem um número, mas Já tem ok. um número. Você, como candidato, você chega lá e você ganha um número. Ou você escolhe dentre uma seleção de números. É igual ao CPF. Você não escolhe o teu CPF, você recebe o teu CPF. E ali tem um recado para você. E aí a pessoa veio, me pediu para fazer essa análise da seguinte forma: eu tenho o número XYZ, qual dos três é melhor para mim? Entendeu? E aí eu fiz a análise e repassei para a pessoa. Eu não lembro agora se ela ganhou ou não. Também não lembro se ela continuou ou não. Porque, na verdade, o que acontece? Quando você faz uma análise dessa, você não é só aquele número que precisa ser analisado. Porque se a pessoa tem bloqueio, se a pessoa tem, vamos lá, curva de rio, né? Se a pessoa tem uma curvinha cheia de sujeira, não adianta ela ter um número ótimo. Por quê? Porque não vai surtir efeito. Perfeito. Então, é uma análise mais profunda. Não é, e isso é legal a gente dizer. A numerologia, ela não é brincadeira. É coisa séria. E assim, eu não tenho por prática dar receitinha no sentido, vai lá e põe. A pessoa, por exemplo, fala assim, eu moro numa casa que tem esse número. E assim, você vai ver em vários lugares na internet falando, esse número é bom, esse não. Tá, mas tem que avaliar, bom para quem? O que você quer? Qual é o objetivo? Porque assim, eu gosto de abobrinha, você talvez não. E aí, a abobrinha é boa, mas é boa para quem? Para quem gosta, né? Então, eu tenho que ter essa avaliação mais aprofundada, no sentido de para que eu quero saber os meus números? Onde eu quero chegar? A gente tem muitos números que são desafiadores. Só que, o que acontece? Isso é interessante a gente deixar claro. O meu nome traz toda a minha história de vida. Se eu pego o meu nome mais a minha data de nascimento para fazer o mapa, eu tenho um retrato da minha vida de 0 a 90 anos. Aí você vai falar assim, nossa, exatamente. Você fala assim, tá, mas eu sei, eu tenho, vamos lá, chutando, eu tenho 40 anos. Se eu for lá no teu nome, naquela faixa dos seus 40 anos, eu vou dizer quais são as vibrações que você está vivendo. E vou dizer ainda mais uma coisa: nenhum número é ruim, nenhum número é bom. Todo número tem lado luz e lado sombra. Depende de como você enfrenta, depende de como você vive aquela vibração. Então, às vezes, você está com um número, uma vibração desafiadora, e alguém do teu lado também. Mas para você tá de boa e para o outro não. Por quê? Porque depende de como vocês estão encarando essa situação. Entende? Sim, não, muito bom. Eu vou te fazer aqui uma pergunta, algumas coisas talvez tu já tenha respondido e tu fica à vontade, complementa. Uhum. A numerologia também ajuda na escolha de nomes, marcas ou datas estratégicas, e de que forma isso acontece na prática? Na prática, a gente sempre fala o seguinte: faça um mapa empresarial antes de registrar a empresa. Por quê? Porque, por exemplo, a razão social você não muda, a não ser que você feche a empresa e abra outra. Então, você pode, na abertura, escolher o nome. E aí você já escolhe um nome que não tem bloqueio. A marca, que aí a gente chama de nome fantasia, a mesma coisa. Você trabalha num nome fantasia que não tenha bloqueio. Tá, mas eu já registrei a minha empresa. Ok, a gente vai te dar um panorama de como você pode trabalhar, mesmo tendo o bloqueio.
Porque quando você sabe, exemplo, você tem... vamos lá. Você, quando criança, quebrou uma perna. Você sabe que tem uma perna que é mais fraca que a outra. Então, você vai entrar em corrida de maratona? Eu acho que não. Então, assim, Não. você sabe que tem uma deficiência, você se prepara para trabalhar com aquela deficiência para que ela não te atrapalhe. Então, é mais ou menos isso que a numerologia faz. Mas o que a gente sempre recomenda? Faça esse estudo antes de abrir a sua empresa. Porque daí você começa redondinho. Agora, a gente sabe que o mundo perfeito nem sempre existe, né? Eu achei interessante que tu falou antes, que nem eu acabei te fazendo a pergunta sobre o número, né, nas campanhas políticas, né, do candidato, enfim, que não é só sobre o número, né, é mais complexo, né, aquele E número final, ele é uma situação que dá para analisar, mas tem outras questões que vão influenciar no resultado que essa pessoa busca, por exemplo. com certeza, com certeza. Por exemplo, se você tem uma pessoa que traz, vamos lá, uma lição kármica 2. Um exemplo. O que é a lição kármica 2? A lição kármica 2 fala da autoestima, fala da paciência, fala de uma série de qualidades que a pessoa precisa ter. Se essa pessoa entra numa campanha ou entra numa determinada função e ela não consegue ajudar o outro, ela não consegue fazer parceria, ela não consegue trabalhar em equipe, ela não tem perfil para. E isso fica demonstrado nas ações da pessoa. E aí ela não consegue. Ela vai, se é um político, ele talvez não, talvez, eu vou dizer talvez, porque na política a gente sabe que existem formas e formas. Mas talvez ele não ganhe. Né? Ele pode ter tido uma plataforma assim, de trabalho maravilhosa, linda, mas não para ele. Realmente são muitas questões, mas o que eu fico pensando, assim, é um conhecimento que o quanto antes a pessoa tiver, melhor. Né? Se quer abrir uma empresa, se quer entrar para a vida política, né? A questão de escolha de nomes, enfim, tudo isso, se a pessoa pudesse antecipar, até como algo preventivo, assim, para, ó, essa questão está organizada, agora vamos para as outras, né? Exatamente, por isso que eu te falei que o mapa infantil para mim foi assim uma coisa muito interessante. Por quê? Porque você começa a direcionar o ser humano desde pequeno. Eu fiz uma vez um mapa de uma criança que tinha acabado de nascer. Uma semana e pouco depois, a mãe virou para mim e falou assim: aquilo que você escreveu lá, você acredita que já está se manifestando? Nossa. Por quê? Porque você passa a observar. Às vezes a gente não é observador o suficiente para entender o que está acontecendo com a criança, com o desenvolvimento. E quando você acompanha o crescimento, o desenvolvimento da criança, quando ele chegar na fase adulta, ele não vai ter dificuldade de enfrentar os desafios. Por quê? Porque ele se conhece, ele sabe como agir. Legal. O pessoal que está nos acompanhando, fiquem à vontade também, né? Se alguém quiser, nós temos mais alguns minutos ainda. Fiquem à vontade para participar, fazer algum questionamento, né? Aproveitando que a Malu está aqui para conversar com a gente um pouquinho, né? Antes eu falei no início, a Malu também escreve uma coluna, né, Malu, para o jornal. Se quiser comentar um pouquinho também sobre essa tua experiência aí escrevendo para o jornal, né? Ah, eu fui convidada a fazer uma matéria, uma coluna só sobre numerologia empresarial. Então, ali eu coloco para as pessoas algumas ideias no sentido de
Por que que eu vou abrir o meu MEI? Por que que eu tenho que abrir um MEI? Qual é a melhor data? Porque tudo isso está relacionado. Então, por exemplo, eu vou abrir uma empresa. Que dia que eu abro? Então, a gente vai. E por isso que eu falo, o estudo antes é fundamental. Por quê? Porque daí, nesse estudo, a gente diz qual é a melhor data. E aí, e as pessoas até falam assim: o que tem a ver uma coisa com a outra? Vamos pensar no seguinte: mulher é muito cíclica, né? As empresas também. Mas por quê? Porque nós somos influenciados pela Lua. Então, até mesmo as influências da Lua a gente avalia na hora de abrir uma empresa. As pessoas dão risada, mas é verdade. Então, a gente olha todas as questões vibracionais para que aquele negócio traga realmente a prosperidade que se busca. O que é várias vezes ao dia? Vejo horas iguais várias vezes ao dia. Então, a gente chama isso de sincronicidade. E ver horas iguais várias vezes ao dia, tipo 11h11, 12h12, 9h09, né? 21h21, 22h22, isso tudo tem significado, tá? Você vai falar assim, como assim? Tudo aquilo que a gente vê em números tem um significado. Geralmente a gente diz assim, quando eu estou vendo muitas vezes o número repetido, aquele número está me trazendo uma mensagem. A gente fala que é a mensagem dos anjos, tá? O que significa? Então, depende, a resposta não é igual para todo mundo. Lembra que eu falei de lado luz, lado sombra, e aí vai. O que acontece? Às vezes eu levanto de manhã e falo assim, nossa, hoje eu precisava fazer uma coisa e eu não estou conseguindo. Nossa, hoje eu precisava entregar um trabalho e não estou conseguindo. E aí eu começo a ver lá, 5 e 5, 5 e 23. E eu falo, meu Deus, 5. O que acontece? Cada número traz uma vibração. Dependendo do que eu estou colocando na cabeça, ou que está muito na minha cabeça, precisa de uma resposta. E a resposta vem pelos números. Eu só preciso saber qual é a minha pergunta para o universo. E aí a gente fala que o universo que responde, né? Qual a pergunta que eu lancei para o universo para saber qual a resposta que ele está me mandando. Então, por exemplo, se é Tice, né? Isso. Se a Tice disser qual é o número que ela está vendo com muita frequência, eu posso dar uma ideia, porque a pergunta é dela, né? E aí vem aquela questão, mas eu não estou perguntando nada. Talvez não de uma forma clara, mas no subconsciente ou inconscientemente você está se questionando. É sobre as horas. Então, é sobre as horas. Ela vai ver a resposta nas horas. Que tipo de horas? Ela vai ver assim, tipo 11h11. Geralmente, 11h11 é uma resposta no sentido de eu tenho uma ligação direta com o céu está me dando a resposta do tipo, vai e faz. Entende? Porque, sim, eu ia te perguntar assim, porque a gente começa a viajar na questão dos números, né? Aí, 11 horas, 11 minutos, no dia 11/11, por exemplo. Nossa! Então, a gente fala que isso é um portal. E a gente passou pelo dia 11/11. Esse dia é um dia em que você tem uma ligação direta com o céu. Ou seja, é um dia muito espiritual. Aí você fala, tá, mas é muito espiritual. Eu faço o quê? Ué, reza. Pode rezar, pode meditar, você pode. Porque assim, é um dia em que você tem uma vibração positiva para você fazer as suas demandas para Deus, ou para o universo, ou para quem você acredita. Nossa, muito legal. Eu queria que tu falasse também um pouquinho, né, até para o pessoal que está por aqui, como que funciona o teu processo de trabalho hoje e
E se alguém quiser conhecer o seu mapa ou o da empresa, por onde começa? Bom, começa me procurando. Pode me procurar via Instagram. Também tem, no meu Instagram, acho que tem meu WhatsApp. Eu acho que tem sim. Mas eu tô por aqui. E assim, como que funciona? Eu vou bater um papo inicial com a pessoa, nós vamos conversar para entender o que que pega, o que que não pega, qual o objetivo dela, no sentido de o que está te incomodando, o que que realmente está te trazendo o desejo, a necessidade de se conhecer melhor agora. Muitas pessoas fazem o mapa, mas não entendem o porquê que o mapa é necessário. Então, eu trago para a pessoa primeiro essa lucidez de para que eu vou fazer o mapa dela primeiro e o que ela vai tirar desse mapa. Porque fazer o mapa exclusivamente não resolve nada. O mapa, ele vai te orientar em onde você precisa mexer, o que você precisa trabalhar. Eu vou falar para você, você tem bloqueios no seu nome. Você precisa tirar o bloqueio. Ok, tirei o bloqueio, mas você precisa agora porque a tua vida inteira você trabalhou bloqueado. Se você não mudar o teu comportamento, o bloqueio não saiu de você. Ele só saiu do lado do papel. Então, o mapa, ele é orientativo. E eu vou te falar uma coisa. Eu economizei, no mínimo, uns 4, 5 anos de terapia fazendo meu mapa. Por quê? Porque quando você vai para terapia, você vai... eu acho que o problema é esse, então vamos conversar desse problema, esse problema, esse problema. Não, o problema não é esse, o problema é outro. Então agora vamos falar desse outro problema. Não, o teu mapa vai te mostrar onde é que exatamente você tem o problema. E Que aí legal. você tem terapia com o problema na mão. Eu quero trabalhar isso. Muito bom. Mas tu tem outras técnicas que tu utiliza também, além dessa questão dos números, da numerologia? Se a pessoa, né, para fazer um atendimento. Eu começo sempre com o mapa. Aí, o que acontece? Como eu tenho outras formações, como o Reiki, eu tenho a aromaterapia, eu tenho a questão... Tenho outras formações. Eu posso recomendar uma continuidade comigo ou a pessoa busca quem ela achar que seria melhor para ela. Quais são os passos? Primeiro, mapa pessoal. Segundo, aí o mapa empresarial. Por quê? Primeiro eu conserto a cabeça, a fonte do empreendimento. Aí depois a gente corrige a empresa. Perfeito. Não adianta, tem que trabalhar o CPF primeiro, depois o CNPJ, né? CPF, depois CNPJ, exatamente. Que legal. Fica à vontade, Malu, se tu quiser fazer mais alguma consideração também, porque é tanta coisa que talvez tenha por trás desse trabalho que tu faz e a gente que está conhecendo, né, do que nem no meu caso aqui, pode passar alguma coisa que seja interessante da gente deixar registrado aqui. Olha, então, eu acho assim, nós estamos num momento muito bom para fazer os nossos mapas. Por quê? Eu falei agora há pouco que nós somos cíclicos, né? E a numerologia fala de ciclo de 9 anos. Nós estamos encerrando um ciclo. Esse ano 9 não é por acaso. A gente está encerrando esse ciclo. O ano que vem, a gente começa um ciclo novo. E nós vamos, do ano que vem até 2034. Não, eu acho que é 34. Mais 9 anos. E aí vem a pergunta: o que você vai fazer nesses 9 anos? Quais são os seus planos para esses 9 anos? E quando você tem o teu mapa, ele traz para você uma avaliação anual do que seria interessante você fazer em cada um desses anos. Então, esse ano de 2025, ele está fechando o ano que abriu em 2017.
Se não me falha mesmo, 2017? Deixa eu ver. E por ele estar fechando assim um ciclo, ele se torna um ano mais intenso ou não? Não necessariamente. Não, ele não é. É que o 9 por si só é intenso. O 9 por si só é intenso. Mas o que que acontece? Quando você termina esse ano agora, você vai começar um novo. Você não vai começar um novo do zero. Você vai começar um novo com todo o aprendizado que você teve agora. E aí vem a pergunta: o que que você está buscando para o próximo ciclo? Aí você fala: ah, mas o mapa vai me dar as respostas? O mapa, ele não vai te dar as respostas, mas ele vai te dar a orientação do que você vai buscar. Então, por exemplo, foi 2016, 2017 2016 foi o último ano 9 e 2017 foi que abriu esse ciclo que a gente está encerrando agora, tá? Então, vamos lá. Eu tenho um programa que eu faço junto com as pessoas que já fizeram o mapa comigo. Então, o que que a gente faz nesse programa? Anualmente, a gente senta e olha o seguinte: qual é o ano que eu estou vivendo, que eu vou viver o próximo ano? Então, nós vamos balizar a energia do ano universal com a energia pessoal, olhar o planejamento dessas pessoas e tentar fazer um plano de ação para aquele ano, olhando para o mapa dela. Então, esse é um outro. Porque eu sou coach também, tá? Não tinha falado, mas eu também sou coach. Então, eu ajudo a pessoa a. Porque o que que acontece? A pessoa pega o mapa na mão e fala: e agora? O que que eu faço? Tipo o que o médico falou para mim: mãe, não tem manual. Tem sim. E o manual é o mapa. Então, o que que eu faço? Eu entrego o mapa para a pessoa e falo: olha, tá aqui. Se você não souber utilizar ele sozinho, eu posso te ajudar. A gente continua, a gente tem um programa, eu explico e a pessoa faz se ela quiser ou não. E essa Entendeu? questão dos números aí um empresário pode te procurar para dar uma analisada na questão da tomada de decisões, por exemplo, ou nas contratações, pode ter alguma técnica aí a partir da numerologia? Sim, pode, pode. O que que acontece? Existem alguns números que você vai contratar uma pessoa. É um cargo de confiança, é um cargo de extrema importância. Como é que é a vibração dessa pessoa para assumir essa posição? É claro que, vamos lá, existem números que são exclusivos da pessoa. Eu não vou abrir para um empresário detalhes pessoais daquela pessoa, mas números que vão interferir na empresa, esses o empresário pode sim solicitar. E aí ele vai solicitar em acordo com a pessoa que vai vir fazer o mapa, né? Ah, perfeito. Poderia, mas poderia ser utilizado isso no processo de seleção, então é nesse sentido. Pode. Sim, pode ser utilizado. Porque, claro, a empresa não vai, de repente, fazer toda a seleção, mas daqui um pouco um cargo estratégico, né? Sim, Ó, vamos mas chamar um aluno para a gente, né, exatamente pedir esse auxílio para a gente ser mais assertivo, por exemplo. cargos de direção. Esses são, a gente sempre recomenda que cargos de direção, cargos estratégicos sejam avaliados. Ah, interessante, mais um aprendizado aí que eu não. Porque a gente, eu acredito que o empresário, ainda mais quando, né, começa a investir cada vez mais, ele quer ser o mais assertivo possível nas decisões, nas escolhas, porque quando começa a troca de funcionário, entra funcionário, sai funcionário, não é bom para a empresa, né? A gente usa a expressão saúde financeira, né? Como é que fica a empresa nessa situação? Exatamente, mas é isso que eu estava dizendo quando você faz a análise prévia. Você já sabe que não é uma vibração da empresa, é uma vibração provavelmente da pessoa. Por quê? Porque a empresa já está alinhada. Agora, se eu tenho uma empresa que não tem olhar para o colaborador,
o colaborador que entrar ali também e ver que a vibração do local é ruim, ele também não quer ficar. Para e pensa, se você tem um bloqueio de 2, e o bloqueio do 2 é aquele um que fala da parceria, do trabalho em equipe. Ai, desculpa. Se a empresa é bloqueada nessa energia, ele não privilegia trabalho em equipe. Aí a pessoa que entra esperando que um trabalho em equipe legal e ele não se adequa, ele sai. Perfeito. Entende? Eu, Então, às vezes a gente fala, é a pessoa. Às vezes não é a pessoa, às vezes é o ambiente. Interessante. Antes eu ia te perguntar, mas aí foi fluindo, sobre a questão do endereço, por exemplo. A pessoa, se tu fizer uma análise, esse número não está legal. Aí acontece da pessoa querer trocar de endereço realmente por causa dessa análise. Eu moro no número 15. Não, não é um número legal para mim, então eu vou trocar de casa, de apartamento. Você pode harmonizar o número. E aí também vai do estudo do que a pessoa quer. Você harmoniza também o número. Mas eu já tive caso da pessoa sair de um endereço e ir para outro. É uma tomada. Ela coincidiu, tá? Mas ela falou assim: não, aqui eu não fico mais, não. Eu já tinha mesmo uma ideia de mudar, tô mudando. E foi. Porque eu acredito que a gente já tem uma sensação, às vezes, não estou me sentindo legal aqui em casa, não sei. E aí tu vai, faz o teu mapa e aquilo ajuda a confirmar. Não, realmente eu acho que, né, a pessoa mesmo toma essa decisão, né? Mas aí tem um direcionamento, né? Não vai só pelo achismo. Isso. Eu acho. Não, não é eu acho. E assim, para os céticos, vai falar assim: mas ela acha que o número está influenciando. Ok, né? Mas aquele número, aquela vibração, ela tem uma lógica, ela tem uma explicação. Aí vai da pessoa olhar e falar: eu quero mudar essa vibração, eu quero fazer diferente. E a gente vai ter recomendações. Nesta hora, o Feng Shui ajuda muito. Quiser falar mais um pouquinho dessa técnica que você acabou de falar aí, só para refrescar nossa memória? O Feng Shui é também uma técnica milenar chinesa, onde eles avaliam questões de vibração, como que a energia flui nos ambientes. Então, ela tem uma ferramenta chamada Baguá. Você já deve ter visto, eu sou meio ruim para guardar nome de formas, mas ele é dividido em 9 campos também. São 8 campos, mas tem o centro. Então, são 9 campos também. Cada pedaço daquele quadrado, ele é posicionado em cima do ambiente. E aí você sabe que tipo de vibração tem cada canto da casa ou da empresa. Então, nós temos o canto da prosperidade, o canto da amizade, o canto do trabalho, o canto da família, o canto espiritual. E aí você avalia como que esses espaços estão sendo utilizados. E aí você sabe por que de repente uma energia não flui. Uma coisa que é bastante interessante é o seguinte: um lugar que tem muita bagunça, normalmente faz com que as pessoas também tenham uma bagunça interna, mental. Então, empresas que têm muita caixa, muita coisa entulhada, faz com que o ambiente não seja gostoso para se trabalhar. Então, isso é drenar a energia da pessoa. Se eu estou num lugar que é bagunçado, muita coisa misturada, isso ajuda a prejudicar o ambiente. Oi, Ale, bem-vinda! Então, Chegou você uma.
Você tem essas considerações, tá? Então, quando Bem, você ó, faz o mapa e faz essa avaliação do ambiente, você pode utilizar técnicas de Feng Shui também para direcionar como corrigir a vibração. muito interessante, assim, o quanto, né, existem hoje técnicas e possibilidades de fazer o bem, de ajudar a pessoa realmente, né, a se encaminhar, a muitas vezes tirar até um peso, né, porque começa a ficar pesada a vida Sim, e no tempo esse caminho. e na verdade a gente fala assim, hoje tem muitas técnicas. Gente, são técnicas milenares, é que a gente esqueceu delas um bom tempo, tá? É como se eu tivesse ressuscitado. Não, eu não, né? Mas assim, a nossa, a nossa, o nosso tempo está ressuscitando isso, trazendo isso de volta. Por quê? Porque isso dá certo. Muito bom. Que bacana, eu não vi o tempo passar, viu? Já passou bastante, né? Já passou bastante, né? Eu tenho mais uma questão só aqui, já para encaminhar para o encerramento também. Pode. Que mensagem você deixaria para quem busca alinhar propósito, autoconhecimento e resultados, tanto na vida quanto nos negócios? Olha, eu recomendo fazer um mapa numerológico, pessoal, empresarial, o que for necessário para poder se entender de fato. A gente fala, né? Ah, não, ela está vendendo. E não é só o vendendo. Na verdade, quando eu comecei a fazer mapas, eu fiz muito mapa gratuito. Por quê? Porque eu queria ver a pessoa melhorar. Ó, que legal te ver nas lives do Lucas. Pois é, Alê, estou aqui também, olha só. A Alê é amiga já de longa data. Que bacana. Ela é daí da região. Ah lá, ela falando que ela já fez o mapa dela comigo. Que bom, né, Alê? E assim, e usa até hoje. Isso é que é o importante, é ter alguém que traga um depoimento do tipo, eu fiz e ainda uso. Por quê? Porque, como eu disse, o mapa ele te pega de 0 a 90 anos. Você fez uma vez, você vai usar ele a vida inteira. Você vai usar ele a vida toda. Não é uma coisa que você faz hoje, joga fora, amanhã faz outro. Não, ele te traz a visão de vida. E assim, voltando, eu recomendo que a pessoa faça o mapa para ela realmente se entender, para ela realmente saber qual é o caminho que ela precisa trilhar. A partir daí, ela tem os caminhos abertos, ela tem ferramentas para melhorar o destino de vida dela. Porque o Esse, nosso mapa esse, é do nosso destino. olha que bacana. Quando tu fala em fazer o mapa, tu faz o mapa em uma sessão, tem algumas questões assim que a pessoa precisa Não, responder. não, tem questões que a pessoa precisa responder, a gente vai ter algumas conversas, aí eu paro para fazer conta, vou fazer vários arranjos, eu monto um trabalho todo e entrego um PDF, digamos assim, é o livro da tua vida, eu entrego um livro para você. Depois disso, a gente vai para uma conversa. Ale, paz. Que bom que você está maravilhada. Eu também fico maravilhada toda vez que eu falo de numerologia, viu? E assim, você vai ter o teu livro de vida. Não é a tua biografia, mas com ela, com certeza vai ficar mais fácil se um dia você quiser escrever tua biografia, fazer tua biografia. Que legal. Deixa eu dar uma olhadinha nos comentários aqui, então bom, a Ale falou, essa semana ainda revisei meu mapa, findando um ciclo, meu aniversário é final do mês. A Alexandra Paese, Ale, você falou dela e eu vim ver, estou maravilhada, né? A Marli Fátima, boa noite, muito boa essa live, parabéns, muito boas explicações sobre o assunto. E aí a Ale colocou ali, harmonizei minha assinatura com a Malu também.
que a Alessandra nos deixou apaixonada? Não entendi. Acho que é que eu, pelo que eu entendi, a Lê comentou com outras pessoas sobre o teu trabalho. Ah, entendi. E ela teve, né, que ela já experimentou o teu trabalho, né, e está utilizando até hoje o mapa. A Lê, eu acho que eu fiz o mapa dela em 2021, 22, não, acho que foi em 21. Ela está confirmando, eu falei sobre o teu trabalho, Malu. Obrigada, Lê, obrigada mesmo. É isso. Muito. Mais alguma pergunta, alguma dúvida? Estou à disposição. Dá lá, 2021. Ah, foi. O mapa da Malu foi lá em 2021, que você, aliás, da Lê, né, que você fez. Foi quando eu fiz o da Lê. Olha, 4 anos. E ela utiliza até hoje, né? E ela vai utilizar para muito tempo ainda. Ah, Edna, A Ed, obrigada. muito legal. Esse é o nosso objetivo, né, Malu? Compartilhar conhecimento, poder trazer alguma mensagem, né, que possa somar na vida das pessoas. E o sentimento que eu tô é que você somou na minha vida e na vida de outras pessoas também, tanto as que acompanham o teu trabalho quanto as que acompanham o meu também. Então, gratidão, né? E realmente eu indico, sigam. Quem me segue, quiser seguir também a Malu, fique à vontade, com certeza. Eu já estou seguindo e vou continuar compartilhando aí, porque o trabalho que você faz, Malu, é bem interessante. Parabéns. Muito obrigada. Obrigada mesmo. E é isso aí. Quem quiser pode me seguir, vai receber informação. Eu não posto muito porque às vezes não dá tempo, mas quando dá, eu vou lá sempre e coloco alguma coisa. Eu tenho por já, eu vou falar, não é hábito, mas eu tenho um programa. Eu e mais duas outras amigas que também são numerólogas, toda sexta-feira à tarde a gente tem uma conversa sobre numerologia. Então, no meu canal, sempre a gente vai estar com lives de sexta à tarde. Hoje, em especial, não teve, porque nós estamos com um treinamento e uma pessoa viajando. Então, a gente acabou suspendendo. Mas agora, mais para o final do mês, a gente retoma. Qual é o horário? Às 17 horas de sexta-feira. Toda sexta? Não, toda sexta. Ah, Então, se alguém interessante quiser aqui. acompanhar, lá a gente sempre vai estar falando de numerologia, trazendo alguns casos que a gente estuda, a gente fala de vibrações em específico. Exemplo, nós estamos no mês 11, então a gente fala muito da vibração. Muito bem, acho que cortou um pouco o teu áudio. Voltou? Agora Não. voltou. Isso, Ah, tá. cortado. Ao final da tua fala, cortou. Não, é só dizendo que a gente sempre fala de uma forma mais específica. Então, mês 11, a gente trabalha muito a vibração do 11. Mês 12, a gente trabalha bastante a vibração do 3, porque daí a gente soma 1 mais 2, 3, e por aí vai. Então, esse é o café com números que a Lê está falando? Isso é o café com Todas números. sextas, 17. Ah, que Toda legal. café com números. Ah, perfeito. Obrigado aí a doutora Alexandre também. Lucas, parabéns pelas tuas escolhas. As pessoas que você tem trazido têm assuntos muito interessantes. Parabéns. Muito obrigado. Esse é o objetivo, né? O pessoal que está nos acompanhando. A Lê, muito bom, Lucas, seus temas e convidados. E fiquem à vontade também, né? Quem está participando conosco, né? Para sugerir, para conversar com a gente aí, está participando desse projeto também. Bom, agradeço. E aí ficamos por uma próxima. O dia que você quiser, estou à disposição. Tá bom? Perfeito, vamos voltar a conversar com certeza outros temas dentro desse teu trabalho aí, vai ser interessante. Então tá joia, Lucas. Muito Bom, obrigada. Obrigada a todos que estiveram aqui. E compartilhem, né? Para que outras pessoas possam ver isso também. isso aí vai ficar registrado, vamos compartilhar.
Quem chegou depois e quiser revisar ali, né? Vou assistir desde o início, com certeza vai estar ali à disposição. Perfeito. Uma ótima noite, Malu. Mais uma vez, Obrigada. obrigado. Boa noite a todos que nos acompanharam. Bom final de semana. Obrigada, até mais. Tchau. Até mais. Tchau, tchau.